Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Depois de nós termos celebrado a memória da conversão de São Paulo, a liturgia de hoje nos coloca a celebração de dois colaboradores muito próximos a Paulo, que foram destinatários de cartas do apóstolo Paulo, São Timóteo e São Tito. O primeiro destinado como episcopos à igreja de Éfeso e o segundo para a igreja de Creta. Essas cartas a Tito e Timóteo são muito interessantes, que vão mostrando a estruturação de uma igreja no período pós-apostólico. Então, o nascimento da ministerialidade da igreja. Então, hoje nós temos duas opções de leitura para a primeira leitura, de modo que se pode escolher ou da segunda carta a Timóteo ou a da carta a Tito. Vamos falar brevemente sobre cada uma delas. É muito interessante o carinho que Paulo tem para com esse Timóteo. A Timóteo, meu querido filho, dou graças ao Senhor quando me lembro de ti. E continua, sinto grande desejo de rever-te. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tivera tua avó e tua mãe. Então, aqui tem uma questão na dimensão de herança da fé. Então, este Timóteo era filho de uma mãe de prática judaica e de um pai pagão. E então de relembrar a transmissão da fé que vem também como herança da família. Naturalmente, é muito mais sólida uma experiência de fé e de espiritualidade que alguém tem desde cedo na família e que aqui Paulo também faz memória disso. E agora vem uma exortação: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Então, essa aqui é uma referência clara ao rito da ordenação. Mas, exorto-te a reavivar. Ou seja, nenhum de nós está pronto através de um gesto sacramental para toda a vida. Então nós recebemos sim um sacramento, que seja aquele do batismo, da crisma, da ordem, que imprime um caráter, que o somos por toda a vida, mas que é preciso reavivar constantemente, cotidianamente, essa chama da graça de Deus, para que nós possamos colaborar com a graça de Deus, não impedindo que aquela graça que nós recebemos através da via sacramental, através de todo aquilo que é a igreja, o sacramento do Cristo, que ela se perca nos nossos muitos afazeres, nas nossas dispersões, no nosso pecado. Mas Timóteo claramente se vê aqui que era alguém que sofria com a sua timidez, que o impedia de exercer bem o seu ministério. Então, vai dizer assim: pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho. Então, claramente o apóstolo convida-o a superar. Sabe que todos nós temos as nossas limitações, mas que é preciso não nos acanharmos no anúncio, no serviço do Evangelho pelas nossas limitações, mas vencer com a força de Deus aquilo que nos impede de anunciar bem o seu Evangelho, de viver bem o ministério para o qual nós fomos chamados. Para Tito, o apóstolo vai escrever: Deus que não mente havia prometido esta vida desde os tempos antigos, e no tempo marcado manifestou a sua palavra por meio do anúncio. Então, através do anúncio, então aqui vai entrar diretamente naquilo que faz Tito, através do anúncio faz chegar ao Senhor o seu Evangelho, a pessoa de Jesus. A Tito, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Veja essa saudação: meu legítimo filho na fé comum. Foi gerado por Paulo na dimensão da fé cristã, e Paulo reconhece como filho. Essa dimensão da filiação, do sermos irmãos, de nos encorajarmos, de vivermos ajudando o outro a viver a dimensão de fé. Nós somos igreja não somente para organizarmos as pastorais, para termos uma estrutura bela, mas para nos encorajarmos no caminho de fé. Então, vai dizer o apóstolo assim: eu deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei.
Então aquela alusão que ele dizia, deixou em Creta para que ele constitua os presbíteros, que são aqueles colaboradores dos bispos, para assim se ver a estrutura ministerial de uma igreja que está nascendo. Hoje no Evangelho, nós, depois de recitarmos o refrão "Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor", tem um hino de louvor: cantai ao Senhor um canto novo, dia após dia anunciai sua salvação. Ele firmou o universo inabalável e os povos ele julga com justiça. Então, que é esta ação de graças, porque a salvação de Deus está se manifestando na diversidade dos povos. Ó família das nações, dai ao Senhor, nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Hoje no Evangelho, nós nos encontramos com um texto que é próprio de Lucas, aquela escolha e envio dos 72 discípulos. O Senhor escolheu outros 72, veja que são outros, não são aqueles 12, e enviou na sua frente aonde ele próprio devia ir. Então, os apóstolos são enviados aonde Jesus vai depois, mas esses 72 aonde Jesus devia ir, e sabe que na sua limitação não pode ir. Ora, é esse o tempo da igreja, já vivido de algum modo no tempo da cabeça da igreja de Jesus, porque nós todos somos enviados aonde o Jesus histórico não chegou, mas que chega através da dimensão da igreja, da vivência da fé, da escuta da palavra, da vivência dos sacramentos. O Senhor, como envia esses 72, nos envia a todos. Mas agora tem algumas recomendações. Primeiro, pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. É um daqueles momentos que Jesus dá a intenção da oração. A messe não nos pertence, mas é do Senhor. Então nós devemos pedir a Ele que envie operários. Ele envia como cordeiros para o meio de lobos. Então a dimensão da paz, a dimensão da pobreza também, da renúncia. Não leveis nada, nem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E depois tem uma coisa que soa estranho, que é: não cumprimenteis ninguém pelo caminho. É por causa da urgência de anunciar o reino de Deus. O reino de Deus, para quem o encontra, e é desejoso que cada um faça essa experiência de encontrar-se com o seu Senhor, com o seu reino, é alguma coisa tão grandiosa que alguém não pode conter para si. Então, que por isso é preciso fazer com que mais pessoas conheçam este reino. Por isso a urgência de não sair cumprimentando, mas ir anunciar. É essa a essência da nossa vida, encontrar o Senhor e transmiti-lo. Uma outra exigência é aquela de dar o dom da paz. A paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. O estar em paz é uma condição para que nós possamos escutar a palavra de Deus, para que nós possamos viver a liturgia. Daí a minha simpatia para com a pastoral da acolhida. Então, que é aquela que, em nome da comunidade, acolhe os irmãos que chegam para que eles possam se sentir em casa. Daí a necessidade que eu sinto de uma parte da rita da missa, que é uma coisa tão própria nossa do Brasil, que é o rito da paz, que nesse tempo de pandemia não podemos fazer, mas que é aquele momento que nós queremos fazer comunhão com os nossos irmãos, antes de todos nós fazermos a comunhão com o Senhor. Então, o Senhor continua: permanecei naquela mesma casa, bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. O trabalhador merece o seu salário, mas vai se contentar com aquilo que for oferecido. Aonde se chega, se está. Não se escolhe as melhores casas e ali, com aquilo que é oferecido, se acontenta. Não passeis de casa em casa, de novo por causa da urgência de anunciar, e o anúncio é: o reino de Deus está próximo de vós. Hoje, na oração dessa Santa Missa, nós rezamos assim: ó Deus, que ornaste São Timóteo e São Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos, pela intercessão de ambos, viver neste mundo com piedade e justiça, para chegar ao céu, nossa pátria. Então, as virtudes dos apóstolos é aquela que eles, não sendo apóstolos, tiveram e que nós também devemos ter. E que nós devemos viver com piedade, na relação com Deus, com justiça,
na relação com os irmãos, para chegarmos todos a essa pátria, onde encontraremos com São Timóteo, São Tito e tantos outros que nos precederam na fé. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.